Pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live. E o tema principal hoje é a arte como recurso na crise de ansiedade. Extremamente importante. Estou aguardando aqui o pessoal entrar. A Lu, oi Lu. Oi Lu, seja bem-vinda, Lu. Tudo bom com você? Estou aguardando aqui o pessoal entrar. Deixa eu ver se o Leandro. E nós vamos ter um convidado especial, que é o Leandro. Ele é meu paciente. Ó, deixa eu ver. Thalita, seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vinda. Mi Ribeiro entrou também, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos. Eu só estou aguardando aqui o Leandro. Isso. Fê Ferreira, bem-vindo também. Isso. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu falei que o tema hoje da nossa live é a arte como recurso na crise de ansiedade, porque ela ajuda e auxilia bastante. Ó, o Lê tá aqui. Boa noite, Lê, seja bem-vindo. Deixa eu adicionar ele aqui. Isso. Oi, Nath, tudo bom com você? Seja bem-vinda também. Isso. Peraí, que eu ainda tô pegando o jeito aqui, pessoal. Peraí. Aqui. Isso. Ouvi bem? Oi, boa Olá, noite. Tudo bom, Lê? Tudo boa noite, bem? tudo bem? E você, Dani? Tudo bom também, graças a Deus. Que bom. Tava aqui, tava aqui comentando com o pessoal que eu tô me adaptando ainda às redes sociais aqui, onde entra, onde clica, é É, verdade, mas, você tá, mas assim que a gente vai pegando jeito, né? com Poliana, seja certeza. bem-vinda também. Eu estava comentando aqui com o pessoal, né, que já estava entrando, enquanto eu estava aguardando você, da importância da arte. E arte é tudo, né? Arte é escrever, é pintar, é música, é interpretar, tudo. Tudo é arte. E a importância da arte na nossa vida para combater a ansiedade, crise de ansiedade. E ela é uma ferramenta importantíssima para combater a ansiedade diariamente. Não só a ansiedade, mas também a depressão. É que o tema aqui é a ansiedade, mas ela combate os dois como um todo, né, Lê? Com certeza. Isso. Então, Exatamente. assim, por que que eu, né, convidei o Leandro e ele agradeço, né, por ter aceito o nosso convite, né, meu e da Lu, que é a pessoa que me assessora na parte de marketing, porque, assim, para quem não conhece, o Leandro é meu paciente, e ele é músico, gosta de escrever, escreve poesias, textos muito bonitos. Inclusive, eu até sugeri para ele escrever um livro, porque ele realmente tem talento para isso. E a importância, porque assim, quando a gente escreve, escreve de coração, escreve com a alma, isso toca o coração das pessoas. E muitas das vezes a gente consegue tirar a pessoa de uma situação de tristeza, de rejeição, de abandono, e até mesmo livrá-la de um suicídio. Então, a arte, né, um texto é vivo, e ele realmente toca, ele consegue tocar, ele tem o poder de tocar o coração e a alma de uma pessoa. E assim, então, quando a gente iniciou, né, o tratamento, e a gente sabe que a ansiedade hoje é o mal do século, e por conta da ansiedade vem na sequência a depressão, mas começa com a ansiedade, o Leandro comentou comigo que ele tinha voltado a escrever, né, naquele primeiro dia da terapia. Ele escreveu um poema maravilhoso, maravilhoso mesmo, que chama Divã, né? Ivan, Lê. exato. Isso. E daí surgiu a ideia de fazer essa live para a gente falar da importância, de como foi isso dele escrever, da importância, se você quiser ler também o texto, nós gostaríamos muito de compartilhar isso, né?
E de falar da importância que isso tem na vida das pessoas, citar exemplos, como você já me citou, em consultório, que eu acho que isso é muito importante, tá Tá bom? Fica à ok. vontade, a palavra é toda sua, Tá, Lê. obrigado, Dani. Boa noite a todos. Então, como a Dani falou, escrever, para mim, sempre foi muito importante. Eu comecei de maneira inocente, escrevendo sem saber que eu sabia escrever. Foi por influência de uma banda da Legião Urbana, do Renato Russo, onde eu admirava muito as coisas que ele escrevia e queria colocar no papel da mesma maneira das coisas que ele cantava e eu ouvia. Então foi de uma maneira bem curiosa assim que eu comecei a escrever lá na década de 90. Mas até então eu não entendi, não achava que aquilo era uma ferramenta para o controle da minha ansiedade. Foi só nos anos 2000 que eu passei a enxergar que escrever me trazia de volta à superfície. Então, foi muito importante. Eu comecei a escrever letras de música, poemas, pensamentos, textos, e muita coisa que eu escrevi lá atrás, eu leio hoje e acaba não fazendo sentido mais para mim, mas faz muito sentido para algumas pessoas que acabam lendo e estão passando por um momento parecido com o que eu passei lá atrás. Sim, exatamente. Exatamente. Alô, tá me ouvindo, Lê? Tô ouvindo, tô ouvindo. É muito importante, porque assim, você vê que lá atrás você passou por esse período, e hoje você relendo, você vê que tem coisas que fizeram sentido lá, naquele momento, para a gente ver como é vivo isso, né? Correto, correto. E eu passei a escrever de maneira mais assídua e depois dos anos 2000 e eu acabei dando uma travada e não conseguia mais escrever. Daí eu comecei a ir na terapia e no primeiro dia que eu fui na terapia, foi o dia da anamnese, a gente conversou ali por 2 horas e eu cheguei em casa e peguei o papel e uma caneta e escrevi esse texto chamado Divã, que para mim foi muito importante. É um texto que digamos que foi o início de tudo para mim de novo, de voltar a escrever novamente. Sim, é um texto maravilhoso. Se você puder ler para nós, lê. Eu preciso pegar ele aqui, só um segundo, que eu deixei ele aqui Fica à do... vontade. Tá bom. E enquanto isso, eu vou falando aqui com o pessoal. Nós vamos compartilhar depois esse texto, mas eu acho importante, assim, ele que escreveu, né, ler, porque ele é o autor da obra. E, assim, quando a gente escreve, não importa concordâncias, é mais ou menos a obra de um artista quando pinta. Não existe certo e errado, é o que ele sente naquele momento. É exatamente assim, tá? Então, ele até tinha comentado, né, enquanto nós estávamos na terapia, ele falou, Dani, talvez ali uma concordância. Eu falei, não, é o que você sente na hora, exatamente assim. Por que que eu faço questão de trazer esse tema? Porque eu já tratei, eu até comentei isso na live anterior, arte-terapia com pacientes oncológicos. Eu trouxe arte-terapia para crianças que sofriam de depressão e adolescentes. E isso também na vida adulta. Então, assim, gente, isso é sensacional. Por quê? Porque a arte, ela traz uma autoestima muito grande, ela aumenta a autoestima da pessoa quando ela olha um texto, ou algo que ela pintou, ou algo que ela redigiu, e ela fala, puxa vida, fui eu que fiz. Porque naquele momento ela colocou todo o sentimento dela ali, né? Então, isso aumenta a autoestima e, ao mesmo tempo, acalma, traz bem-estar, traz satisfação. Então, tudo isso ativa o quê? Aqueles hormônios de bem-estar que nós temos e que é fundamental para combater tanto a ansiedade quanto a depressão, tá? Então, assim, a arte-terapia, para quem não sabe, né, ela é utilizada também em casas, né, de adictos, de recuperação de suicidas. Para quem não sabe o que é adictos, são os dependentes químicos que chegam algum momento que ele precisa ser internado. E em um determinado momento, então eles têm várias coisas, né, ao longo do dia, né, um cronograma, e um dos momentos é a arte. E a arte envolve tudo. É escrever, é pintar,
é modelar alguma coisa com as mãos, enfim. E da mesma forma com os suicidas. Então, a arte, a escrita, ou a pintura, ou a música, ela é fundamental. E é uma ferramenta importantíssima. E assim, eu utilizo esse consultório, e assim, o efeito é realmente sensacional. E é como o Lê comentou. No primeiro dia da terapia, né, a gente ficou ali, né, umas 2 horas conversando tantas coisas, né, Lê, que a hora passa a gente nem percebe, né? Que a terapia é assim, a gente tem que ter essa empatia. E ele escreveu, então é maravilhoso isso. Lê, com você a palavra, fica à vontade. Tá ok. Eu vou até, a gente comentou, né? A arte não existe imperfeições, né? A minha irmã até me mandou esses dias aí um quadro que ela pintou, daí ela mandou para mim e falou assim, mas tá cheio de imperfeições. E eu falei, não, a arte não existe imperfeições. Tá lindo e tá maravilhoso do jeito que você fez. E falando de novo em escrever, como é importante, não só para mim, mas também para as outras pessoas que acabam recebendo isso e acabam atingindo elas de uma maneira positiva. Eu tenho um colega que estava passando por um momento difícil e eu escrevi uma letra de uma música. Na época, ele passou por um momento em que eu já tinha passado, eu mostrei para ele e aquilo deu um novo up para ele. Ele até pediu para mim se eu poderia disponibilizar a letra para ele estar lendo quando ele se sentisse angustiado. E foi o que aconteceu, eu mandei para ele. Então serviu de ferramenta para ele controlar a ansiedade dele. Eu vou ler para Olha vocês isso. aqui o que eu escrevi depois que eu saí do primeiro dia da terapia com a Dani, que chama Divã. Depois a Dani vai disponibilizar, né, Dani, no site. Sim, vamos disponibilizar no site e os outros que você me mandou também, inclusive, esse que ele acabou de relatar, que o amigo dele leu e tocou o coração dele, transformou aquele momento que ele estava vivendo. Nós vamos disponibilizar todos, porque vale muito a pena ler. Então, ok, eu vou ler. Divã. Deveria ter sentado no divã há muito tempo, exposto tudo aquilo que apertava o meu peito, sentimentos engasgados que atrapalham o meu viver. Mas a vida é uma só, não se deixe entristecer. Sempre conflitando a razão com a emoção, me apego à minha fé e à minha devoção. Deveria ter sentado no divã há muito tempo, um pedido de ajuda para voltar aos velhos tempos. Entender o que eu fui, o que eu sou e o que eu vou ser. Fortalecer as emoções para minha vida florescer. O que eu sinto me aprisiona e não me deixa ir em frente. A ansiedade que maltrata me faz refém da minha mente. Deveria ter sentado no divã há muito tempo. Deixar tudo de ruim, ser levado com o vento. Me sentir vivo de novo, alimentando a esperança de que os problemas venceremos com o olhar de uma criança. Deveria ter sentado no divã há muito tempo. Falar tudo o que eu sinto e me livrar do sofrimento, dividir minhas angústias e um novo eu renascer, pois a vida vale a pena, não se deixe esquecer. Olha que coisa mais linda! Uma salva de palmas. Obrigado. Parabéns, parabéns, porque é muito lindo. E assim, todas as pessoas que nem mostrei para a Lu, que me auxilia com o marketing, aí a Vanessa está colocando aqui, amei. É maravilhoso, Obrigado. gente, porque aquele momento ali foi o encontro dele com ele mesmo. Exato. Olha que coisa fantástica, né? É o Exatamente. momento que ele se reencontrou. E não é sensacional isso, Lê? Sim, é fantástico, fantástico. Até, como você disse aí, é o momento que eu me reencontrei, vai até estar disponibilizado uma letra de uma música que eu escrevi em 2013 que se chama Me Reencontrei, que acho que vai fazer bastante sentido para algumas pessoas também. Sim, com certeza, porque é um momento de reencontro. Então, quando a gente começa a fazer uma terapia, o que que o terapeuta faz? Ele vai proporcionar à pessoa o caminho para ela poder se reencontrar, porque o paciente ele é responsável por 70% do processo terapêutico dele. A única coisa que o terapeuta faz é encaminhá-lo para olhar para dentro de si. Então, quando o Lê sai dali e escreve, é um momento de reencontro com ele mesmo. E quando a gente faz aquilo que dá prazer, aquilo que alegra o nosso coração, a nossa alma, tudo fica mais leve. A tristeza vai embora, a angústia, a ansiedade. Não é assim, Leandro? Exatamente.
Até comentei com você na última sessão que nós fizemos, você perguntou quanto estava a minha ansiedade e realmente estava zero. A Exato. ansiedade hoje, ela me afeta igual no momento que antecede uma live, por exemplo. A gente tem aquele pontinho de ansiedade, mas que é aquela coisa que está controlada, é normal. É normal. É porque ter um pouquinho de ansiedade é o que nós falamos na nossa primeira live, né? Quem É, acompanhou. Não. O que não pode é atrapalhar a nossa vida, nos impedir de fazer algo, né? Aí exato. sim, ela começa a prejudicar, porque daí vira uma crise, ela vai ficando fora do controle. Mas um pouquinho é normal, a gente vai, deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir apertar o botão certo, deixa eu ver É, se a conexão da internet está ok. É normal, entrou, passou. Agora, quando ela te impede de escrever, de fazer algo que você gosta, um esporte, enfim, aí ela está realmente atrapalhando a vida e ela precisa de tratamento, né? verdade. Não é assim? Exatamente. Então, e eu tinha comentado com o Leandro a possibilidade até mesmo de escrever, né? Porque já escreveu, você já escreveu, reorganizar esses textos, né? Sim, Complementar sim. e fazer um livro. Você já pensou nisso, Lê? Eu comecei a trabalhar nisso há um tempo atrás, de separar e Uhum. reformular algumas coisas que escrevi de maneira superficial e eu vejo que hoje realmente eu preciso dar uma readequada, mas eu acabei deixando até por conta da própria ansiedade, Sim, entendeu? Então, agora, com certeza, é um pensamento que eu tenho novamente de sentar, me reorganizar e colocar as coisas no computador, no notebook, fazer as correções necessárias que tenham que ser feitas, porque eu tenho muito texto, muitos pensamentos, letras de músicas, poemas, poesias que vale a pena dividir com as pessoas. sim, com certeza. Então, assim, tira, né, todo esse projeto aí da gaveta, vai reorganizando esses textos para poder, né, ver o que é mais impactante, aquilo que toca mais o teu coração, e escrever também nesse momento, porque um livro, ele transforma a vida de uma pessoa. É assim, né? Você que escreve sabe disso, né, Lê? Sim, com certeza. O livro é, Transforma. sim, vários livros que nós já tivemos a oportunidade de ler, que a gente começa de uma maneira e quando a gente termina, a gente está de outra maneira, é outra pessoa. É outra pessoa. As pessoas relatam isso. Ah, eu li tal livro, eu li Milagre do Amanhã, eu li O Poder do Subconsciente. Enfim, uma série de livros de autoajuda, de motivação, motivacionais. E a pessoa fala, nossa, aquele livro transformou a minha vida. Depois que eu li ali, eu me conectei, eu me encontrei, eu parei de pensar em suicídio, né? Eu parei de deixar, de não querer mais viver. Então a gente escuta muito relato assim. Por isso que eu incentivo mesmo, quando eu vejo que o paciente, um amigo, a pessoa ela tem essa habilidade, gente, é importante incentivar, porque a gente precisa, ainda mais no nosso país, que é um país tão carente disso, infelizmente, né? Então a gente tem Exatamente. que incentivar a cultura, e a cultura, ela ajuda a combater depressão e a ansiedade. Isso é fato, irrefutável, né? Verdade. E a arte, Ó, a arte não atinge somente, né, o artista e a pessoa que está recebendo, né, a mensagem. É global, né? É isso que é é interessante, global. né? Muito, é isso mesmo. Ó, minha mãe colocou aqui, ó, estamos aguardando ansiosos o lançamento. Que delícia de assunto. Aqui, a Adriana Ravazoli, parabéns, assunto muito importante em ser discutido. Sim, muito importante em ser discutido, concordo plenamente, Adriana, porque realmente transforma a vida das pessoas. Priscila entrou, seja bem-vinda, Pri. Então, assim, arte como ferramenta. Então, vocês que estão assistindo essa live, pensem nisso. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pintar, eu gosto de bordar, eu gosto de escrever. Traz isso para a tua vida. Não descobriu exatamente qual é a sua essência? Vai atrás, descobre. Eu vou começar fazendo biscuit, eu vou começar pintando tela, eu vou começar escrevendo, né?
e descobre aquilo que você se identifica, que toca a tua alma, e isso vai preencher o teu dia, isso vai tirar vazios, vai trazer cor no seu dia. Concorda, Leandro? Exatamente, como eu disse no início da live, eu comecei a escrever sem saber que eu sabia escrever, porque eu me inspirava Olha, me inspirava numa imagem que é o Renato Russo, que é uma grande inspiração para mim como letrista, e eu queria fazer igual, mas sem qualquer intenção. E por fim eu fui vendo que conseguiria colocar no papel o que eu pensava e o que eu via também no meio externo, porque não é só o que eu sinto também, né? Porque a gente enxerga as coisas no meio externo e também consegue trazer para o papel aquilo que acaba sendo importante também. Então foi meio sem querer, mas onde eu me encontrei, como a gente comentou, e hoje faz todo sentido para minha vida. exatamente. E nessa transição de carreira, né, Lê, também, né, porque você vai poder usar isso aí no seu dia a dia, como professor, na escola, e também transformar a vida dos alunos, das crianças, não é mesmo? Sim, como estou passando agora por uma transição de carreira que de um ano para cá eu decidi que não gostaria mais de trabalhar no meio corporativo, que eu que realmente queria ir para a área da educação, né, Dani? Sim, E foi o que eu comentei com a Dani na última sessão, que 3 dias de escola foram mais satisfatórios do que 17 anos de empresa para mim. Então, eu estou muito feliz com esse momento. Tá fazendo muito sentido, me trouxe novamente a ter um novo olhar sobre as coisas, sobre um momento novo na minha vida. A gente passa a dar mais valor para a família, para as pessoas, a enxergar a vida de uma maneira diferente. Não ter só a empatia, mas também ter a compaixão. isso, fantástico. Isso mesmo, porque assim, aquilo da gente trabalhar, eu também vim do mundo corporativo, né? Até comentei isso com o Leandro. Quem não sabe, eu trabalhei 17 anos no mundo corporativo também. Então, assim, quando ele chegou e comentou dessa transição, a necessidade da gente chegar no final do dia e falar o que que eu contribuí para o próximo hoje, o que que eu fiz de bom, né? O que que eu agreguei. E no mundo corporativo, quando a gente termina o dia, você tem aquela sensação assim, puxa vida, foi só mais um dia, né? Deu tudo certo, mas eu não toquei o coração de ninguém, eu não toquei a alma de ninguém. E quando você vai para a área da educação ou para a área terapêutica, você consegue isso. Você consegue transformar a vida das pessoas, né? E a educação é fundamental, porque a educação é o amanhã, é o futuro, né? Então, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje são as pessoas de amanhã e é o nosso país de amanhã. Então, isso é muito importante, né? E ele comentou isso mesmo, né, Lê? Você falou, olha, 2 dias ali trabalhando na área educacional, teve uma realização muito maior do que anos numa empresa. Foi. Eu sei que existem vários, né, pessoas aqui, com certeza tem pessoas no mundo corporativo, mas assim, é diferente quando você trabalha tocando o outro, tocando a alma do outro e transformando. Ainda mais o nosso país que precisa tanto disso, né? Correto. Então, escreve seu livro. Olha, aqui, ó, acho que é Fer Ferreira, ele colocou, ele tem uma pasta cheia de músicas e poemas. É meu Ele irmão. colocou aqui, nem vai precisar de. Ah, é seu É irmão. meu irmão. Nem vai precisar de muita coisa para escrever, então é só organizar tudo e já pensar na publicação desse livro aí. Exato. Tem a Carol também, Uhum. que era uma amiga minha do meio corporativo. E Uhum. a gente dividia nossas angústias e as nossas ansiedades lá na empresa. Sim, acredito, acredito. E a Carol está no mundo corporativo ainda? Ela continua. Ela saiu da empresa que nós estávamos juntos e hoje ela está numa outra empresa. Entendi, entendi. Entendo perfeitamente. Aquilo que a gente fala, cada um tem o seu lugar no mundo, cada um tem o seu momento. Mas a gente entende quando aquele ciclo encerra e que a gente precisa estar num outro lugar ali no mundo. Não é Bom, assim, Lê? exatamente. E não existe idade para isso. Uhum. Porque eu fiz faculdade de educação física, que sempre foi um sonho meu, estando dentro do meio corporativo. E não consegui sair, no entanto que eu me formei em 2017
E o momento da transição está sendo só agora. E eu vou fazer 40 anos essa semana já, então não existe idade. O importante Uhum. é você correr atrás daquilo que te faça feliz, para você encontrar a sua paz. Uhum. É isso aí. Não tem idade. É ter a coragem, né? Olhar para dentro de si, ver aquilo que você realmente busca, ter essa certeza e ir. E mesmo que venha o medo, vai com medo mesmo, porque depois o medo passa. Não é Exato. assim? Exatamente. Então se Exatamente. permitir, Tem que ter né? um pouquinho de medo, né? Tem que ter. Porque o medo ele é o que nos traz um equilíbrio em querer fazer certo, em querer dar o nosso melhor. Não é assim? Ele é um termômetro ali para nós. Isso, exatamente. Verdade. Exatamente assim. E outro ponto importante que nem o. Olha, ele está colocando aqui a Priscila. Quando entendemos que o sentido da vida é tocar outras vidas, sim, exatamente isso. Exatamente isso, Pri. É o que o Leandro está comentando. Não existe idade. Não existe idade. O importante é a gente buscar isso dentro de nós. A gente precisa trabalhar, claro, mas quando você trabalha naquilo que você gosta, não é trabalho, né? É uma missão de vida. É exatamente assim. E cada um tem o Sim, seu lugar no mundo. Né, Lê? exatamente. Eu vou até deixar aqui, eu comecei a trabalhar agora na escola e eu tô com uma missão muito linda que eu não entrei como professor, não me importo com isso, eu vou conquistar as coisas degrauzinho por degrauzinho de novo, com toda paciência, com competência. Então eu estou numa missão super linda que é ser cuidador de uma criança com síndrome de Down, que é o que quando eu comecei a fazer educação física, quando eu saí do colegial, eu tinha em mente em fazer. E hoje eu tive esse presente na vida que é estar cuidando dele. Sim. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. E assim, quando você fez o curso, nem imaginava que ia chegar esse momento. E foi o diferencial na hora da seleção, né, Lê? Foi um diferencial, porque nesse período que eu estava no meio corporativo, eu fiz alguns cursos voltados para a área da síndrome de Down, de cuidados, e agora eu terminei uma pós, né, com ênfase em dificuldades psicomotoras, intelectuais, e foi o que me ajudou a estar entrando nessa escola. Sim, é um presente. Olha, o pessoal está escrevendo aqui, parabéns, é um presente, realmente. É um presente. Porque Sim, a criança especial, ela é especial, porque ela é diferente, mas na verdade ela é um ser muito iluminado, uma pessoa muito iluminada, né? Ela está acima. Então, quando ela vem realmente com uma missão de trazer o quê? Desenvolvimento para a família, né? E para as pessoas que a cercam. Desenvolvimento o quê? Espiritual, né? Um desenvolvimento como ser humano. Então, assim, ter a missão realmente de cuidar de uma criança assim tão especial é um presente, né? Parabéns, parabéns mesmo, viu, Lê? muito obrigado. Né? Eu sei que ele está em boas mãos, em boas mãos. Já estão até amigos, né? Já sim, já se criou um vínculo aí em 4 dias aí, que até minha filha fala, nossa, papai, você gosta dele, né? Eu falo, não tem como não gostar, não tem como. É impossível, né? E eles são muito amorosos, muito espontâneos, né? Demais, demais. É um carinho que você geralmente não tem, entendeu? Então eles transbordam esse carinho. É verdade. Eles transbordam sinceridade, carinho, amor, exatamente assim. Ó, ela colocou aqui a Tamires Rocha, você não escolheu a educação especial que te escolheu. Exatamente, porque são missões, né? É a vida que escolhe. Exato, foi realmente. Uhum. É isso mesmo, é a vida que escolhe. Pessoal, olha que papo tão bacana, né? Que a gente está tendo aqui com o Leandro. Ó, nós falamos de ansiedade, a importância da arte para ajudar na questão tanto da ansiedade quanto da depressão como uma ferramenta. Nós falamos aqui da importância de escrever e tocar o coração das pessoas. E falamos também de transição de carreira. Olha que tema importantíssimo, Exatamente. né? Quantas pessoas aí pensando em transição de carreira? Será que, mas eu já tô velho, já tá. Não existe isso, Não, né, Lê? Não existe. não existe.
Não existe, é só se planejar, ter a coragem e colocar aquilo como objetivo de vida e correr atrás. Se você tem uma família que te traga uma estrutura, então, mais importante ainda, você vai chegar lá, sem dúvidas. Uhum. Com certeza, porque o apoio da família é importantíssimo, é fundamental para ajudar nesse momento de transição, porque a gente sabe que na transição a gente precisa fazer alguns ajustes para que a coisa volte novamente a se desenvolver e crescer. Então, por isso que é importante esse apoio familiar, principalmente emocional, nesse momento. Exato. Ó, parabéns, Lê. Fiquei muito feliz por você cuidar deste anjo. Olha, daí a Lu colocou aqui que, ó, deste anjo, você irá aprender muito com ele e ainda poderá ajudar outras vidas. Deus abençoe. É, aqui foi a Dri, agora aqui a Lu. História linda, realmente. História lindíssima. Muito Lindíssima. obrigado, gente. Parabéns, Lê. Parabéns mesmo de coração. Lê, nós, olha, o Edson aqui entrou, seja bem-vindo, Edson. Lê, assim, mais uma vez eu quero agradecer por você, né, ter aí disponibilizado um tempinho seu para poder vir aqui na live e falar desses temas tão importantes: arte, ansiedade, transição de carreira. Leu o seu poema maravilhoso, eu falei que nós vamos disponibilizar isso também no nosso site. E o que que você falaria nesse momento para todos nós aqui em relação a uma mensagem de vida para tocar o coração das pessoas aqui? Que já está tocando, né? O que que você falaria? Eu vou usar uma frase que eu gosto muito, digamos aí, que o pessoal considera clichê, mas que é uma coisa que é super importante, que faz que as pessoas parem para refletir, de qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez. Então, a gente parar para pensar nisso e ver qual é a importância da gente estar se renovando e buscando algo novo. Porque às vezes a gente para e pensa, nossa, qual foi a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez? E você, há muito tempo, não faz nada diferente, nada novo, não se arrisca. Então, fica essa mensagem para as pessoas pensarem e procurarem se mexer de maneira positiva para correr atrás daquilo que quer e daquilo que faz feliz. Exatamente. Perfeito, perfeito. Adorei, Lê. Olha, mais uma vez agradeço. E assim, a minha mensagem para as pessoas é tudo aquilo que nós já falamos aqui. Não existe idade para transição de carreira. E busque aquilo que vocês realmente gostam, que é a essência de vocês, aquilo que dá prazer, que dá estímulo, tá? Porque isso realmente muda e transforma a nossa vida. Exatamente assim. E é uma ferramenta importante para o nosso emocional como um todo. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença aqui do Leandro, agradeço a todos vocês, tá? E vai ter mais lives aí para frente, com certeza, né, Leandro? Sim, não pode parar. E A Lu não tá pode parar. A Lu tá pedindo o print da tela. Ah, a Lu tá pedindo print? Eu tirei aqui. Daí eu compartilho com ela. Pode deixar. A gente vai falando e ao mesmo tempo lendo aqui, tem uma coisa ou outra que acaba passando, né? Bastante, verdade mesmo. Verdade. Tudo de bom para vocês, uma ótima semana e foi uma live, olha, maravilhosa, um assunto assim importantíssimo e gostoso de falar. Não é assim? Muito bom mesmo, Dani. Muito obrigado. Eu agradeço a todos também que tiraram um tempinho para estar acompanhando a gente falar sobre esse assunto que realmente é muito importante para todos. Exatamente. Tudo de bom para vocês, pessoal. Uma ótima Tchau, pessoal. semana. Obrigada. Um Boa noite. abraço, um beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.